Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o vereador Vinícius Teixeira, o professor Vinícius. Nessa semana estamos aí recebendo os vereadores da cidade de Andradas para fazer uma avaliação de 2021. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar participando aí dessa entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço sempre o espaço da gente poder estar falando sobre o trabalho que fizemos e estou aí para responder aquilo que eu consegui responder, Rafael. Vinícius, seu primeiro ano como vereador em 2021, como que você analisa esse ano para você? Então, Rafael, o ano passado ele foi um ano assim de muitas lutas, de muito aprendizado, né? Já que é a primeira legislatura minha, né? Não fui vereador antes, fui candidato, mas não venci. E eu analiso de uma maneira, na fala do dia 1º de janeiro de 2021, que foi aquela sessão solene, né, do empossamento, né, da posse, eu disse que seria um ano de observação de como meus colegas agiriam, de como se comportaria politicamente, de como o Poder Executivo nos trataria. Então eu creio que eu fiz essa observação da devida maneira, como deveria ter sido feita, né? E aprendi muito e também consegui, né, conquistas aí para nossa cidade em relação a projetos, em relação a indicações, em relação a andanças mesmo e diálogo constante com a população. De uma forma geral, eu coloco que o ano anterior, que foi o primeiro ano legislativo meu, foi um ótimo ano. Vinícius, a gente sabe da sua ligação com a educação, você é professor, você também desenvolve outras atividades aí, Hoje, o Vinícius, ele trabalha mais como vereador para a educação ou num conjunto geral? Eu tenho sim a minha principal bandeira, mas eu não sou um vereador monotemático. Então eu falo e procuro saber e me debruçar sobre todos os temas que compete à administração pública. Não significa que é porque eu sou professor que eu sou um vereador da educação, exclusivamente da educação, né? Eu passo a saber e me intero sobre as questões relacionadas a esporte, questões relacionadas à saúde, também faço indicações, proposições, requerimentos sobre todos os departamentos que competem à administração pública. Falando em projetos, indicações, queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos no ano de 2021. Nessas 4 matérias, né, indicações, requerimentos, moções e ofícios, eu fechei o ano passado, o ano de 2021, né, com o maior número entre os 9 vereadores. Projeto de lei, projeto de resolução, que é um projeto que altera o regimento interno da casa, ele já é algo um pouquinho mais difícil e complicado, porque tem projeto que é de iniciativa do Poder Legislativo e tem projeto que é de iniciativa do Poder Executivo. Então, muitas vezes o vereador chega na Câmara com um projeto e leva para a nossa assessoria jurídica estudar, e a assessoria jurídica nos comunica de que aquele projeto é de iniciativa do Poder Executivo. Então, você não pode propô-lo. Você precisa, então, fazer uma indicação para que o Poder Executivo proponha. Mas tem 2, né, muito importante, que eu posso te falar, que é um que eu fiz conjuntamente, né, fui coautor com o Dr. Gustavo, fisioterapeuta, que é a lei do fim dos fogos de artifício com estampido, né, que tem relação aí com a causa animal, com o bem-estar da terceira idade, com o bem-estar de pessoas com autismo, com outros transtornos mentais. E tem o projeto de resolução, né, que altera o regimento interno para facilitar a fala, né, do cidadão nas sessões da Câmara, porque existia uma legislação que, na nossa visão, tinha muitos obstáculos relacionados ao cidadão poder ir lá, né, e se expressar em relação a qualquer coisa que seja relativa à questão pública. Então, teve um projeto de resolução também, que é de autoria de 7 vereadores, também não é algo exclusivo meu,
mas eu estou inserido nesses 7 vereadores, né, que também é algo muito importante aí. Isso aí em relação ao projeto de lei. Agora, indicações, requerimentos, moções e ofícios foi na casa das centenas durante o ano. Então, por exemplo, eu fiz indicação no sentido do turismo para que se construa, né, um monólito, uma estátua, por exemplo, em relação à história do Cão Jorge, da década de 90. Fiquei surpreso com essa história, né? Uma história muito específica da cidade. Eu fiz também, né, indicações no sentido, lá no início de 2021, sobre a questão da transparência em relação aos dados dos vacinados, né? Que antes não tinha aqueles todos elencados, né, daquela maneira que passou-se a ter. Eu fiz sobre a melhora, né, sobre o monitoramento dos suspeitos de Covid. Estava tendo muita confusão naquele início de 2021, aquele momento triste, caótico, que muitas pessoas se contaminaram, muitas morreram, né? Eu fiz uma indicação solicitando melhoras nessa questão do monitoramento. Eu fiz uma indicação sobre a criação de um auxílio emergencial municipal, que não fui atendido, mas fiz, que é a minha parte de vereador, né, que é propor, porque eu vi que outros municípios, inclusive com orçamentos menores que Andradas, fizeram, então eu fiz indicação nesse sentido. Eu fiz uma indicação para que se crie, por exemplo, pontos de água ou até mesmo interpostos de descanso em relação ao Caminho da Fé. Fiz uma indicação para melhorar a aparência e a trafegabilidade ali da saída de Bitura, depois do posto Alfa, porque ali para mim é uma entrada da cidade que se encontra numa situação há décadas que não condiz com uma cidade que se diz ser turística. Eu fiz uma indicação sobre a possibilidade de se plantar flores na rotatória lá da Avenida Ricardo Teixeira, do início da Avenida Ricardo Teixeira, né? Saída para Pinhal, saída para São Paulo, para o estado de São Paulo. Eu fiz uma indicação sobre a possibilidade de se disponibilizar internet gratuita nas praças, nas principais praças, pelo menos, da cidade de Andradas. Fiz uma indicação também sobre melhorar as condições do calçamento da Avenida Ricardo Teixeira e iluminação também, que é utilizada, por exemplo, para caminhadas, né? É a mais utilizada para fins de caminhada e atividade física. Eu fiz também uma indicação sobre a questão da proteção da pele, né, em relação a câncer de pele, provocando no sentido filosófico, né, no bom sentido, o Poder Executivo a criar um programa de distribuição de protetor solar para albinos e pessoas de baixa renda. Eu fiz uma indicação sobre se instalar iluminação cênica nas entradas da cidade. Fiz uma indicação relacionada aos absorventes em escolas públicas, que foi tema até polêmico durante o ano passado. Eu fiz também, né, uma indicação para que o Poder Executivo dê publicidade sobre a lei dos fogos de artifício, principalmente nas antidatas, que a gente já sabe que vai ter soltura de fogos, por exemplo, fim de ano, né? Tudo isso também, Rafael, eu tenho que te falar que não são indicações, por exemplo, que foram atendidas, mas eu fiz, que é o meu papel como legislador, né, como vereador na cidade, né, mas eu encaminhei ao Poder Executivo. Eu fiz a indicação sobre a questão do transporte escolar junto com o Paulo Moreira e com o Ricardo Felisberto Seis, de voltar à total gratuidade, que eu julgo muito importante. Fiz uma indicação sobre a possibilidade, por exemplo, de se utilizar o coreto da Praça Doutor Alcides Mosconi para finalidades culturais e artísticas. E também fiz, por exemplo, sobre a questão da Pedra do Elefante, para se sinalizar melhor, porque tem muita gente que se perde para ir para lá, né? Principalmente quem não é da cidade. E aí, requerimentos. O que são os requerimentos, Rafael? São perguntas que a gente faz para o Poder Executivo, questionando coisas, né, para que eles nos dê a resposta, né? Aí fiz, por exemplo, sobre a campanha de vacinação, fiz sobre o Sistema Municipal de Cultura, se ele está se encaminhando para ser
para ser praticado mesmo, para ser regulamentado, já que existe a legislação e não existe a regulamentação através de decreto. Fiz sobre quanto se economizou em relação a não ter tido transporte escolar durante o ano que teve aulas remotas, né? Fiz sobre quais são os planos que o Poder Executivo tem em relação a atrair mais empresas para a nossa cidade de Andradas, né? Quais são os planos que ele tem para atrair mais empresa. Fiz sobre a questão de plano de carreira dos educadores, aí tem a ver com a minha bandeira principal de educação. Fiz sobre um requerimento sobre a reabertura da Câmara, que a Câmara ficou fechada durante a maior parte do ano de 2021, fechada ao público, né? Por causa da pandemia. E eu não via uma coerência, né? Já que existia, por exemplo, a possibilidade do pessoal ir em bares, né? Tinha sim as adequações, né? Os números, né? Que, por exemplo, um bar tinha que ter só 30%, né, da sua capacidade. Lá poderia ter sido assim também, né? Mas agora já está tudo estabelecido em relação a isso. Fiz um requerimento de forma antecipada, questionando como que o Poder Executivo ia fazer as festividades ou a comemoração em relação ao feriado da Consciência Negra, né, que foi feito, inclusive, no sábado lá na escola do Dr. Alcides Mosconi. Eu me antecipei questionando como o Executivo faria isso. Fiz um requerimento conjunto também com outros vereadores sobre o Veredas da Serra, aquele loteamento que está com um problema burocrático lá em relação ao município ainda não ter recebido o loteamento e o pessoal que busca financiamento de habitação não está conseguindo edificar lá. Fiz um requerimento sobre políticas públicas sobre habitação, o que o município pretende aí propor sobre a questão de construir casas populares para os nossos cidadãos. Fiz também requerimento, né, para que seja colocado isso aí. Na verdade, era um projeto de lei que eu e o Regis entramos, que nós tivemos um parecer contrário, que não poderia ser de iniciativa do Poder Legislativo, para dar transparência, né, no site da Prefeitura aos medicamentos que estão disponíveis e os que não estão e a data de previsão daqueles que não estão, por exemplo, no site da Prefeitura. Fiz um requerimento sobre os gastos que a Prefeitura tem em relação à locação de prédios, né? Quais são os prédios locados e quais os valores pelo qual eles são locados. E agora, por último, também tem essa questão do Fundeb, né? Que foi tema aí de dezembro, agora que passou, né? Sobre a questão do Fundeb aí, que os professores também me cobraram muito. Então, sobre projeto, indicação, requerimento, são essas questões, Rafael. Em relação a conquistas, parcerias com deputados, você conseguiu trazer também recursos para cá, Vinícius? Consegui, também é uma vitória aí que eu posso falar que obtive. Eu consegui R$59 mil para a escola Edmundo Vieira, através do deputado Ulisses Gomes, deputado estadual. Agradeço muito, inclusive, aproveito a oportunidade para agradecê-lo, para o Edmundo Vieira comprar questões imobiliárias de eletrodoméstico, né? R$59 mil, consegui R$76 mil para a PAI adquirir um carro, um veículo para eles, né, melhorarem as questões das diligências, né, que eles têm lá na entidade deles. E também uma para a Santa Casa, em relação a alguns objetos da lavanderia da Santa Casa, que foram reivindicados para mim numa reunião que eu fiz com eles lá, com a diretoria da Santa Casa, através do deputado Dair Cunha, né, que foi na casa dos R$250 mil. Né? Então, tive essas conquistas também através dos deputados, né, que são essa questão de parceria, que, como você bem citou, né, com os representantes políticos de maior abrangência, né, Rafael? Queria muito agradecer a sua participação, Vinícius. Com certeza, nesse ano de 2022, vamos conversar mais vezes. Um bom trabalho para você nesse ano. Eu agradeço muito, Rafael, a possibilidade de estar aqui esboçando, né, todo esse trabalho que foi feito, né, durante o ano de 2021, durante o ano passado. Espero continuar essa luta intensa, né, nesse ano de 2022 e espero também que todos os meus colegas vereadores consigam também conquistar bastante coisa para a nossa cidade. Agradeço profundamente.
Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o vereador Vinícius Teixeira. Professor Vinícius.